Como uma mulher que dizia ser minha melhor amiga, acabou devendo 50 mil reais no meu restaurante. Eu juro que até hoje eu penso nessa noite e não sei se rio ou se fico indignado, porque tudo começou quando uma mulher, que eu vou chamar aqui de Karen Rainha Supremo nível 1000, entrou no meu restaurante como se tivesse comprado o quarteirão inteiro. Ela apontou o dedo na minha cara, dizendo que era a amiga íntima do dono, e que eu era obrigado a liberar a mesa VIP para ela e para o pequeno exército de 5 acompanhantes. Mas a ironia é que eu sou o dono, e no minuto em que eu vi aquela fanfic absurda eu resolvi brincar junto só pra ver até onde o buraco ia. E antes que eu continue, por favor, se inscreve agora, porque o que acontece daqui pra frente quase me fez perder a paciência. E sinceramente, se você não ativar esse escudo de inscrição, talvez até eu perca minha sanidade relembrando isso aqui. A história toda começou entre Natal e Ano Novo, uma época em que a casa fica tão lotada que até celebridade faz reserva meses antes, e eu estava na porta recepcionando quando esse grupo chegou. A líder entrou falando alto sobre como era amiga do dono, e que já tinha até encontrado famosos ali antes. E eu, com toda a calma do mundo, perguntei o nome da reserva. Ela disse que não precisava de reserva porque o dono sempre deixava uma mesa sobrando para ela. E nesse ponto eu já estava me controlando para não rir. Meus avós fundaram esse restaurante quando vieram da Itália nos anos 70, meus pais tocaram o negócio por décadas, e eu trabalho ali desde os 15 anos. Reconstruí o lugar inteiro, mudei logo, chamei crítico, influencer, botei chefe famoso para cozinhar, investi o que eu tinha e o que eu não tinha. Então quando alguém aparece fingindo que me conhece, meu sangue até ferve. Mas naquela noite eu estava com a paciência no limite, e talvez seja justamente por isso que eu tenha escolhido a opção 3 entre as que passaram pela minha cabeça. 1. Revelar que era o dono. 2. Mandar ir embora. 3. Entregar a mesa VIP e assistir o circo pegar fogo, e claro que eu escolhi a terceira. Levei a 6 para a área mais cara do restaurante, aquela que quase sempre tem gente importante, pedi o cartão da líder para registro, e a mulher entregou como se fosse um troféu. Foi quando uma das garotas me perguntou se eu não achava minha vida patética por ser só um garçom, e ali eu já senti o estômago virar. Deixa um like agora para eu não passar essa raiva sozinho, porque ouvir isso dentro do meu restaurante foi difícil de engolir. Elas beberam as 3 rodadas grátis que ofereci, depois pediram mais 2, depois mais outra, e quando a comida começou a atrasar por causa do movimento elas reclamaram, mas continuaram pedindo bebida como se fosse água. E detalhe, a mesa VIP tem um cardápio especial sem preços e cheio de trufa branca, caviar, ostras importadas, o tipo de coisa que custa aluguel de apartamento. O grupo parecia achar que estava em um parque de diversões, e enquanto eu me perguntava se estava pegando pesado, vinha outro comentário venenoso para me lembrar do motivo de eu estar dando essa lição. Ele é bonito, mas nunca namoraria um garçom, ele é fácil de manipular. Duvido que ele saiba quem é o dono. E quanto mais eu escutava, mais eu tinha certeza de que elas precisavam daquele choque de realidade. Quando a noite terminou, a conta geral tinha batido mais de 50 mil reais, e entregar essa nota para Karen foi como assistir um raio atingir alguém em câmera lenta. Ela, que até então estava rindo e falando alto, ficou pálida, quieta, tentando somar as coisas no celular, e até fingiu que ia ao banheiro, provavelmente planejando fuga. Mas eu lembrei educadamente que estávamos com o cartão e o RG dela. E antes que eu continue essa parte, comenta, meu Deus, se você estaria tremendo no lugar dela. Porque essa história só piora daqui pra frente. Quando levei a tal amiga do dono até a mesa VIP, fiquei observando de longe como elas se comportavam, e quanto mais eu olhava, mais eu percebia que aquela noite seria longa. Elas pareciam ter descoberto que comida cara não engorda a consciência, porque pediam tudo que viam pela frente, como se alguém tivesse liberado um cartão Black limitado. E eu juro que teve um momento em que até pensei em cancelar essa loucura toda, mas aí ouvi uma delas dizendo que eu devia agradecer por estar servindo. Gente de verdade, e foi nesse instante que percebi que eu não precisava parar. Eu precisava continuar. Só que enquanto eu analisava tudo, bateu um medo de que eu estivesse indo longe demais, porque se essa história desse errado, era o meu restaurante que ia para o buraco. E nessa hora eu fiquei realmente dividido, então por favor, deixa o like agora para me dar coragem, porque essa parte aí foi tensa de verdade. Mesmo assim, continuei seguindo o plano. Drinks caríssimos, pratos ainda mais caros, aperitivos importados, e cada pedido parecia um desafio do tipo, vamos ver se esse garçom aguenta, e foi justamente quando uma das garotas soltou que nunca namoraria alguém que serve mesa que eu senti o sangue subir, mas mantive o sorriso profissional, aquele sorriso de guerra que só quem trabalha com atendimento conhece. A mesa VIP era feita para milionários entediados que queriam ostentar, e elas estavam usando como se fosse buffet de hotel. Quando chegaram na 5ª rodada de bebida, a própria Karen já mal conseguia manter o queixo reto, e mesmo assim ainda dizia que o dono ia adorar saber que elas estavam ali. Nesse ponto, eu percebi que estava chegando no limite da brincadeira, porque elas não sabiam que aquela mesa tinha um menu especial sem preço, e isso sempre faz gente arrogante cavar a própria cova financeira. Foi então que resolvi preparar o terreno para o grande momento, e quando entreguei a conta de 50 mil reais, eu nunca vi sobriedade voltar tão rápido para um ser humano. Ela travou, empalideceu, suou frio, e aí veio a parte mais engraçada. Ela teve a audácia de dizer que o preço estava errado. Eu saí de perto fingindo que ia revisar, mas voltei com a mesma conta, esperando a explosão, e explodiu mesmo. Foi grito, desespero, amiga calculando no celular, outra chorando, outra xingando, até que a própria Karen levantou dizendo que ia ao banheiro. E nessa hora eu pedi pra você comentar volta aqui Karen porque sinceramente eu achei que ela ia fugir pela janela. E quando voltou fingindo naturalidade, toda maquiada novamente me acusando de enganar ela, percebi que a noite estava prestes a virar um espetáculo completo. Ela insistiu que conhecia o dono, e aí chegou o momento perfeito. Eu disse que ia ligar para ele. Cara, a reação dela foi um presente. E quando atendi meu próprio telefone fingindo falar comigo mesmo, eu senti que estava prestes a viver o melhor momento da minha carreira. Quando eu coloquei o celular no ouvido fingindo falar comigo mesmo, deu pra ver a alma da Karen tentando fugir do corpo, porque ela recuou um passo depois outro, como se estivesse procurando a saída mais próxima para evaporar dali.
Eu mantive a atuação respondendo sim, senhor. Estou aqui com a cliente que disse ser sua amiga íntima, e a mulher quase caiu para trás quando me ouviu dizer aquilo, e foi nesse exato momento que senti uma dúvida absurda me atravessar. E se isso desse errado de verdade? Se você ainda não se inscreveu, faz isso agora. Porque essa parte foi tão tensa que até hoje eu fico imaginando o restaurante inteiro indo pelos ares caso um detalhe escapasse. Assim que ela percebeu que eu estava no nível de calma que só quem está prestes a destruir alguém consegue ter, começou a gaguejar, dizendo que talvez tivesse confundido o dono. E nesse instante eu virei a tela do meu celular discretamente, mostrando a foto do quadro na parede, o quadro com a minha foto gigante, vestido exatamente igual àquele momento, com a frase proprietário executivo. Mano, o silêncio que tomou a mesa foi tão forte que dava para ouvir o gelo derretendo no copo. Uma das garotas arregalou os olhos, outra botou a mão na boca, e a Karen bem, ela ficou ali paralisada, como se o cérebro estivesse dando tela azul. Eu juro que pensei que ela fosse desmaiar. E antes que ela tentasse inventar outra desculpa milagrosa, eu finalizei com a frase que eu esperei a noite inteira para dizer. Pois é, parece que você realmente me conhece muito bem. A amiga do canto começou a chorar, outra perguntou baixinho se podia parcelar em 12 vezes, e foi quando o desespero escalou de verdade, porque Karen disse que não tinha limite para pagar aquilo. O gerente já estava vindo com o protocolo de retenção, e aí a situação se transformou num caos coordenado. Gente tentando ligar pro banco, amiga implorando para dividir a dívida, outra oferecendo o relógio, e a Karen dizendo que ia processar o restaurante. E aqui entra o detalhe mais inacreditável da noite. Quando ela falou isso, o sistema do cartão simplesmente travou, parou tudo, congelou na tela. Nesse instante eu quase ri alto, mas eu travei, porque se o sistema não voltasse, a história inteira podia virar contra mim. Curte esse vídeo agora para destravar essa tela, porque eu juro que naquele momento parecia até que o universo tinha pausado a cena. Quando o terminal finalmente reiniciou, a solução foi pior do que qualquer punição que eu pudesse imaginar. O banco bloqueou o cartão permanentemente por suspeita de fraude, e agora ela precisava ligar para a central e confirmar a identidade. A mulher surtou. Teve ataque. Tremeram as mãos. Uma das amigas até tentou fugir sozinha. Eu só olhei e falei, o RG da líder está aqui. No fim, depois de meia hora de pânico absoluto, o banco autorizou uma cobrança emergencial e parcelou em 24 vezes. 24. Quando o pagamento passou, todo mundo levantou mudo, sem encarar ninguém, e saiu andando como se tivesse sobrevivido a um desastre natural. E assim que a porta fechou atrás delas, eu sentei na mesa, respirei fundo e pensei, nunca mais deixo alguém falar que conhece o dono do meu restaurante. E sabe qual é a parte mais louca disso tudo? No dia seguinte, às 10 horas da manhã, ela voltou, sozinha, com uma caixa de bombons barata, e pediu desculpas dizendo que tinha sido um mal-entendido. Até hoje eu não sei se ela achou que eu ia perdoar, ou se a parcela 1 de 24 bateu forte demais logo cedo. Uma coisa eu sei, quando alguém entrar no meu restaurante dizendo que é melhor amigo do dono, eu vou lembrar dessa noite e vou rir por dentro, como ri agora contando pra você. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar o seu gostei e não deixe de nos seguir. Até a próxima!